Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou dar início a uma série que vai acontecer aqui no canal, onde eu vou estar explicando para vocês exatamente todos os efeitos do Lumion. Então, cada vídeo vai ser um episódio dessa série e eu vou estar ensinando para vocês, explicando detalhadinho todos os efeitos que existem no Lumion para você conseguir ter esse conhecimento de efeitos e melhorar o resultado das suas maquetes eletrônicas. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês os efeitos de clima do Lumion. Mas antes de eu começar esse vídeo, já desce uma voadora nesse like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que está sendo postado aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é o tema que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Bom pessoal, nessa primeira videoaula da série Conhecendo os efeitos do Lumion, a gente vai estar estudando os efeitos de clima. Bom, primeiro passo para você acessar os efeitos, você vai ter que vir aqui na opção foto. E aí a primeira coisa que você tem que entender é que você tem aqui o estilo personalizado, ou seja, você pode vir aqui e adicionar quantos efeitos você quiser. E você também tem outros estilos já pré-criados pela empresa Lumion, ou seja, são presets prontos para você carregar e simplesmente renderizar, fazendo poucas modificações. Então cada preset desse você vai estar utilizando numa determinada situação. Quando eu coloco aqui, por exemplo, o preset realista, ele já vem já presetado alguns efeitos, tá, para mim, e eu posso modificar a edição desses efeitos, como eu posso também adicionar um novo efeito. Então eu aconselho você sempre utilizar um preset pronto, tá? E personalizar ele do seu gosto. Então você meio que vai pegar uma base pronta e você vai estruturar ela e modificar ela para você conseguir dar o seu tempero e dar o seu jeito de edição de efeitos. Mas na aula de hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais esses efeitos de forma separada. Então, para ficar mais fácil, eu vou voltar aqui para o estilo personalizado, tá? E a gente vai clicar aqui na opção adicionar efeito. E aí, quais são os efeitos que vão afetar diretamente no clima da sua imagem? Você tem aqui na opção luz e sombra, você tem o efeito de sol. Então, o efeito de sol, você vai conseguir modificar a rotação desse sol, você vai conseguir modificar a altura desse sol, você vai conseguir modificar o brilho e o tamanho do sol, tá? Então, essa questão da altura vai definir o horário do dia. Quanto mais para a direita, mais próximo do meio-dia você fica, que no máximo seria basicamente o meio-dia. Conforme você vai descendo aqui, ó, até o horário 0.0, esse horário 0.0 é o pôr do sol. E se você continuar descendo, você já entra já no período noturno e aqui seria o ápice da noite do Lumion. Então, você tem aqui do horário de noite até de dia. Então, a altura do sol define o horário que você vai colocar na sua cena. A rotação define para onde você vai projetar essa sombra do sol. Então, quando você define o horário e você começa a mexer na rotação, ó, você começa a mudar a projeção de sombra. Então, o legal disso é que você consegue ajustar o horário para definir temperatura do sol, definição de altura do sol. Só que quando você quer escolher aonde a sombra vai pegar, você vai estar utilizando a rotação. Então, depois que você define o horário, você vai utilizar aqui a rotação para escolher para qual sentido que essa sombra vai estar sendo projetada. O brilho do sol, eu vou colocar o sol de frente aqui, que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. O brilho do sol, se você aumentar, ó, ele vai clarear mais a cena, tá? Ele vai clarear bastante a cena. E se você diminuir, a sombra, ó, ela vai começando cada vez ficar mais fraca, ó.
até o ponto que quando não tem brilho de sol, não tem sol, teoricamente. Não tem, o sol ele tá ali, mas não tem luz do sol, então não gera sombra. Conforme você vai aumentando esse brilho de sol, você vai ganhando sombra. Por isso que é muito comum, às vezes, o pessoal, quando vem aqui no estilo personalizado e escolhe aqui o modo nublado, às vezes o pessoal escolhe o modo nublado e fala: ah, Gustavo, não tem sombra, eu não consigo configurar. É porque na hora que você vem aqui no sol, você vê que o brilho do sol está desligado. Por quê? Porque está nublado. Então, esse preset de nublado, ele já entende que se você está colocando nublado é porque, teoricamente, você não quer sol. Muito embora isso não é uma regra. Eu costumo muito utilizar o preset de nublado para cenas ensolaradas, tá? Basicamente, aumentando o brilho do sol, mesmo no preset nublado, você vai ter sol, tá? Então, é totalmente flexível os efeitos do Lumion. O importante é você saber utilizar da maneira correta. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, ó, para esse efeito de sol, e a gente vai ver agora o tamanho do sol. O que seria esse tamanho do sol? Tá vendo essa bolinha do sol aqui, ó? Conforme você aumenta, ó, o tamanho do sol aumenta. Para que serve isso? Vamos supor, você começa a descer o sol aqui, ó, tá? E você coloca o famoso pôr do sol. Quanto mais o sol está próximo do pôr do sol, maior o tamanho dele fica. Então você tem essa possibilidade de configurar esse tamanho, ó, para você conseguir efeitos muito mais bonitos. Então eu vou aumentar aqui a configuração, ó, para a gente ver melhor. Entende? Fica um efeito bem bonito, um efeito bem interessante quando você coloca aqui o pôr do sol e aumenta o tamanho do sol. Basicamente, a configuração de sol é isso. Não tem aqui vários segredos, tá? Basicamente é isso. Horário, rotação, influencia no posicionamento das sombras, brilho do sol e tamanho do sol. Beleza, pessoal? Show de bola. Outro efeito que influencia diretamente no clima é o efeito de luz do céu, tá? Esse efeito de luz do céu, quando você ativa ele e você ativa luz do céu em reflexões planares e luz do céu em reflexões projetadas, você vai ter um realismo aqui nas reflexões do céu em objetos que estão com reflexão, em materiais que estão com configuração de reflexão, você vai ter um realismo maior. Muito embora você ativar esses dois pontos aqui, você vai deixar a sua renderização bem mais pesada. Então, cabe a você decidir na hora que você vai renderizar se você quer realmente uma qualidade tão grande assim de reflexão dessa luz do céu, das nuvens, do brilho do céu e tudo mais. Lembrando que também você pode alterar a qualidade de renderização. Se você deixar na velocidade normal, vai ficar mais rápido o render, entendeu? E se você deixar na alta, vai ficar um render mais lento, até o próprio programa avisa. Então, eu aconselho você, por experiência, deixar sempre na normal e esses dois desativados, porque isso não vai influenciar diretamente aqui, de forma impactante, o realismo da sua imagem, até porque muitas vezes o pessoal vai até renderizar com o intuito de trocar o céu e colocar um céu mais realista no Photoshop. Então, às vezes não compensa você ficar perdendo muito tempo de render por conta de céu. O brilho do céu, ele vai, no caso, aumentar aqui o brilho na renderização, então ele vai afetar, ó, se você olhar aqui na casa, você vai ver que quando você diminui o brilho, ela escurece um pouco. Tá vendo aqui, ó, vou aproximar para você ver, ó. Quando você diminui o brilho, ela escurece, ganha um pouco de contraste nas sombras, e quando você aumenta o brilho, ela fica um pouco mais clarinha, tá? Mas aumenta muito pouco, influencia muito pouco, e a saturação a mesma coisa, tá? Principalmente se você tiver horários do dia mais próximos do pôr do sol, que o sol ele é mais vermelhinho, ele é mais saturado, a saturação aqui ela vai influenciar mais no efeito luz do céu. Só que basicamente você vai ter que ter esse efeito nas suas cenas, inclusive todos os estilos personalizados aqui já pronto de presets já trazem aquele efeito configurados dentro deles, só que todos eles trazem esse efeito do jeitinho que ele vem, ó. Configuração de preset normal, natural, sem alterar nada. Por quê? Porque do jeito que está aqui, ele já vai garantir para você um efeito de luz do céu realista. Então eu não aconselho você, nesse efeito em específico, mexer em nada. Um outro efeito que vai
está influenciando diretamente aí, no caso, na questão de clima, são as nuvens, céu e nuvens. Então, quando você trabalha com esse efeito, você consegue aqui afetar diretamente o que? O efeito do céu. Então, a quantidade de nuvens, ó, você consegue aumentar essa quantidade de nuvens, diminuir essa quantidade de nuvens. Essa velocidade da nuvem, ela vai influenciar diretamente em animações. Então, se você deixar ela aqui, tendendo aqui para 4.0, ela vai ficar mais rápida. Se você diminuir ela aqui mais próximo do zero, ela vai ficar mais lenta, tá? A posição das nuvens vai ser como você vai configurar essas nuvens. Então, uma coisa que eu quero que você preste muita atenção aqui no céu e nuvens é com relação a essas 3 barrinhas aqui, ó, que são as que mais vão afetar o esquema de nuvens aqui dentro desse estilo de efeito. Então, a principal quantidade de nuvens, bem tranquilo, não tem muito o que falar. Você aumenta a quantidade de nuvens, você diminui a quantidade de nuvens. Agora, essa questão de nuvens baixas e nuvens altas é bem pessoal, é bem polêmico. Por quê? Tem pessoas que adoram utilizar nuvens baixas. O que seriam nuvens baixas? São essas nuvens aqui, ó, que tem uma massa um pouco mais pesada, tá? Então é muito comum e é muito interessante você utilizar ela para climas nublados, tá? Então, ó, pode ver que ela tem uma massa mais pesada. As nuvens altas, elas vão ser o quê? Uma densidade mais leve na cena. Ela vai dar o quê? Um realce um pouco mais clean na cena. Não vai dar esse aspecto pesado que as nuvens baixas dão. Então, qual que você deve usar? Qual que você deve aqui maximizar? Depende muito, depende do estilo da cena que você quer. Se você está trabalhando com uma cena que você quer um efeito um pouco mais de tempo de chuva, nublado, você tem que dar aqui uma prioridade maior para as nuvens baixas para você conseguir um efeito interessante. Se você quer um céu mais limpo, com poucas nuvens, é interessante você abaixar as nuvens baixas e você dá uma preferência de maximização para as nuvens altas, porque você vai ter aqui, ó, um efeito mais interessante de nuvens para a sua cena. Direção das nuvens, isso daqui vai afetar também na parte de animação diretamente. Brilho da nuvem, quanto mais você puxar para cá, mais ela vai ficar branquinha, quanto mais você tirar, mais ela vai começar a ficar acinzentada, mais opaca. Lembrando que você pode utilizar esse efeito junto com as nuvens baixas. Então você coloca aqui, por exemplo, as nuvens baixas e diminui o brilho da nuvem, ó, um pouquinho. Então você vai ter o que? Uma nuvem um pouco mais carregada. Se você aumentar o brilho da nuvem, essas nuvens vão ficar mais clarinhas e você vai ter nuvens um pouco mais limpas, tá? Suavidade da nuvem. Isso aqui é interessante porque principalmente as nuvens baixas, elas são bem densas, elas são bem marcadas. Quando você aumenta a suavidade da nuvem, você começa a ganhar um pouco mais de densidade em aspecto suave da nuvem. Então você pode ver que aumentando aqui, ó, ela vai ficando menos marcada, você tem uma nuvem menos marcada e você consegue, através da suavidade de nuvem, deixar o céu um pouco mais clean. Então, o que seria isso? Eu posso diminuir as nuvens baixas, entendeu? E aumentar aqui a suavidade das nuvens, ó. E aí eu consigo fazer com que essas nuvens que antes estavam bem marcadas tenham um pouco de expansão no céu. Então eu consigo criar um efeito bem parecido do efeito das nuvens altas. Remoção da suavidade das nuvens baixas seria basicamente o oposto da suavidade da nuvem. Aqui na suavidade da nuvem você vai suavizar todas as nuvens, seja elas baixas ou altas. E na remoção de suavidade das nuvens baixas você vai retirar, no caso, essa suavidade das nuvens baixas. Porque normalmente nuvens baixas, quando você utiliza ela, você quer e você está tendendo a querer nuvens mais marcadas no céu. Então você pode estar utilizando essa remoção de suavidade das nuvens baixas para você manter essa suavidade apenas nas nuvens altas. Luminosidade do céu, isso aqui afeta diretamente também as sombras. Então quando você aumenta, ó, você tem as sombras um pouco mais clarinhas, porque você vai ter uma luz do céu mais forte, muito embora o céu ele fica menos azul. Então essa luminosidade do céu, se você puxar aqui para perto de 1.0, ele fica um céu bem esbranquiçado, que é um céu bem parecido com o céu do meio-dia, que é um céu muito forte, uma luz muito forte. E se você diminui aqui
você vai ter um céu mais azul, porque o brilho do céu você diminuiu, consequentemente você vai ter um contraste de sombras mais forte. Se você tem uma luminosidade de céu menor, isso faz com que as sombras elas se destaquem mais na cena. Nuvem pré-definida, basicamente é você ir alterando e escolhendo o estilo de nuvem que você quer. Então o Lumion ele já te traz algumas nuvens pré-definidas para facilitar. Então cada nuvem pré-definida dessa tem uma configuração dessa aqui já pronta, tá? Então você pode ver que vai alterando bastante, ó. Inclusive essa 0 aqui ela já deixa um tempo bem mais nublado. Nuvem alta pré-definida é a mesma coisa, você vai ter aqui, ó, você vai conseguir mudar basicamente o que você muda aqui na opção de clima. Quando você clica aqui na opção de tipo para escolher esse tipo de nuvem, você está utilizando basicamente os mesmos presets do que o efeito. Então aqui no efeito você consegue ter nuvem pré-definida e nuvem alta pré-definida, que são aqueles presets prontos que o Lumion ele te dá a opção de escolher aqui no momento que você está trabalhando com o modelo. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o que você fizer aqui na opção de clima, na hora que você está trabalhando, não afeta diretamente os seus efeitos, tá? O efeito é uma coisa, aqui a forma que você trabalha, com o clima que você trabalha é outra. Então eu posso colocar de noite aqui e na hora que eu entrar no meu efeito, ele vai manter o efeito configurado. Então normalmente você vai alterar esse clima aqui para trabalhar com iluminações. Às vezes você quer colocar lâmpadas, você vem aqui, muda esse clima, deixa um pouco mais de noite para você conseguir visualizar melhor as lâmpadas aqui no seu modo de edição. E na hora que você vem aqui na opção de estilo, a quantidade de iluminação, de céu, de horário, tá tudo estático, não mudou exatamente nada. E brilho geral seria o brilho geral do céu, tá? Eu aconselho aqui no brilho geral você deixar ele da forma que ele vem no 1.0. Nuvens em alta qualidade para vídeo, então já está até escrito aqui lento. Por quê? Na hora que você ativar isso daqui, se você não tiver uma máquina boa, eu não aconselho você ativar. E se você tiver uma máquina boa, isso vai fazer com que você tenha um vídeo mais demorado, uma renderização de vídeo mais demorada. Então vale a pena aí você fazer um levantamento se esse efeito de alta qualidade de nuvens no vídeo vai valer a pena, tá? Eu costumo deixar desativado, eu não vejo que agrega tanto valor assim para vídeo, beleza? Um outro efeito que vai influenciar também diretamente aqui no clima é a névoa. Então, na hora que você ativa ela e você aumenta aqui a densidade, ó, automaticamente você tem um efeito bem mais frio na sua cena, você perde aquele contato que você tinha diretamente com o céu. O brilho da névoa você consegue esbranquiçar, você consegue acinzentar ela. Então isso aqui basicamente acontece quando você vem aqui e coloca o efeito de nublado. Quando você coloca o efeito de nublado na sua cena, ele já vem com o efeito de névoa para dar um pouco de densidade na cena e tirar um pouco de brilho do sol, brilho do céu. A névoa ela elimina um pouco e deixa a imagem um pouco mais esmaecida. Então esse efeito de névoa vai depender muito do efeito que você quer dar na hora que você está renderizando, tá? Tem várias utilizações para esse efeito de névoa que você pode estar aplicando aí nas suas cenas. Densidade da névoa você vai aumentar, vai deixar a névoa bem mais densa, ó. Você vê que quanto mais você aumenta, menos você vê a sua cena. Então isso daqui você tem que trabalhar com um pouco de cuidado, tá? Queda da névoa, então quando você aumenta isso daqui, você meio que tira um pouco de densidade, tá? Esse daqui eles trabalham na contramão, então você consegue criar um equilíbrio entre os dois para você ter uma névoa desejada. O brilho da névoa seria a coloração, então ele já vem presetado aqui em branco. Se você aumentar para a direita ele fica mais branco, se você aumentar no caso diminuir para a esquerda fica mais cinza, tá? Fica acinzentado. Só que você pode mudar, né, a coloração dessa névoa também. Então vai muito da sua criatividade, beleza? Um outro efeito que vai influenciar, tá, no seu clima vai ser o efeito de chuva.
Esse efeito de chuva trabalha bem parecido com o efeito de névoa. Então, densidade seria a quantidade de pingos de chuva que você vai ter na sua cena. Tá? Soltar distorção. O que seria isso? Ó? Você tem pingos mais marcados na cena. Então, se você diminuir, você suaviza um pouco esses pingos de chuva. Se você aumentar, você vai ter aqui pingos de chuva bem marcados na sua cena. O nublado seria a influência do sol nessa cena de chuva. Então, se você aumentar o nublado, você vai ter aqui um tempo mais fechado, mais frio, menos sol impactando na cena. Se você diminuir o nublado, você vai ter aqui, dá para fazer o efeito de chuva de verão, diminuindo aqui o efeito de nublado. Vento em X e Y seria o sentido dos pingos, ó. Então, você consegue mudar o sentido dos pingos. Se você deixar aqui, no caso, os dois aqui zerados no 1.0, você vai ter os pingos retos, tá? E a velocidade da chuva, isso impacta diretamente nos vídeos de animação. Uma coisa que eu já te aconselho é não utilizar chuva, efeito de chuva, no Lumion 8.0 e no Lumion 8.5, porque o efeito de chuva nessas versões ele ainda não é muito bom, ele ainda não é tão interessante para você utilizar, tanto nos seus vídeos quanto nas suas fotos. No Lumion 9.0 já é bem interessante esse efeito de chuva, já vale bastante a pena investir. Em versões anteriores eu não aconselho. Outro efeito que vai influenciar também um pouco aí no seu clima vai ser as cores de outono. Isso vai impactar diretamente na sua vegetação. Para facilitar, eu vou desligar esse efeito de chuva aqui, vou até tirar ele, esse efeito de névoa também. Aí, beleza. Cores de outono. Basicamente você vai pegar toda a sua vegetação, ó, e vai deixar ela com uma cor mais amarelada. Então, naquele ponto de outono que as folhas elas estão para cair, então você consegue com esse efeito definir. Muito embora eu utilizo muito pouco, por quê? Porque eu costumo, na hora que eu estou trabalhando aqui dentro do Lumion, na hora que eu coloco aqui uma vegetação, eu costumo editar esse objeto de vegetação já separadamente, porque tem algumas árvores que eu coloco o verde matiz mais de outono, tem outras árvores que eu coloco o verde matiz mais verdinho, para dar uma diferença entre as árvores. Então eu não costumo utilizar muito o efeito de outono por conta disso. E um outro efeito que vai influenciar também é o efeito de neve, que segue a mesma linha do efeito de chuva, tá? O efeito de neve, ele tem aqui a densidade, ó. Então seria a quantidade de pingos de neve caindo na sua cena. A camada de neve seria o chão, a quantidade de neve que está no chão e que está, no caso, por cima da casa, nas árvores e tudo mais. Se você tirar aqui totalmente, você elimina a camada de neve de tudo, tá? E o nublado seria também o impacto do sol na cena, da mesma forma que acontece com a chuva. Vento X e vento Y seria também o sentido que a neve cai. Velocidade é para vídeo. É bem parecido com o efeito de chuva, muito embora também na questão de qualidade também é idêntico ao efeito de chuva. No Lumion 8.0 e no 8.5 esse efeito de neve ele não é tão realista, ele não é tão interessante. Eu aconselho você utilizar o efeito de neve e de chuva só se você tiver a versão do Lumion 9.0. Lá eles otimizaram bastante esses efeitos e lá tá valendo muito a pena investir nesses efeitos. Um outro efeito que vai influenciar também no clima da sua imagem, aqui na luz e sombra, vai ser o efeito de iluminação global. Esse efeito de iluminação global você vai poder estar utilizando nas suas lâmpadas que você coloca na sua cena e você pode estar utilizando aqui pro sol. Então, para facilitar, eu vou apagar esse efeito de neve aqui para a gente conseguir ter sol novamente. E aqui você consegue aqui, ó, aumentando a quantidade de IG do sol, você consegue aumentar, ó, o brilho, tá, desse sol, a forma que ele vai se propagar na sua cena e consegue dar um destaque. Então é bem legal esse efeito aqui porque ele vai muitas vezes intensificar, tá, o contraste das suas sombras na cena. Só que toma um pouco de cuidado porque quanto mais você tem aqui de IG de sol, mais a sua renderização vai ficar pesada. Só de você ligar esse efeito de iluminação global, a sua renderização ela já fica mais pesada. Então toma muito cuidado na hora de trabalhar
esse efeito de iluminação global aí na sua cena. Então, quantidade de IG do Sol, você vai aumentar essa intensidade que o Sol impacta na sua cena. Velocidade de atenuação, quanto menor, mais ele vai impactar na sua cena, quanto maior, mais ele vai atenuar, ou seja, ele vai diversificar. Reduzir pontos, isso daqui no caso seria, você pode ver aqui, ó, que na hora que a gente aumenta, ó, tá? Na hora que a gente aumenta a velocidade, ó, ele tem alguns pontos de impacto de brilho na sua cena. Quando você vem em aumento reduzir pontos, ó, você afeta alguns pontos onde esse sol está pegando intensamente, ó. Então, se aumentar, eu diminuo um pouco a intensidade dele em alguns pontos, tá? Isso faz com que você consiga corrigir um pouco a quantidade do IG do Sol. E na distância máxima do efeito desse Sol, seria como se fosse um preset, ó. Então, tá vendo, ó? Eu vou modificando a quantidade de metros, ó, ele vai afetando diretamente o jeito que esse IG do Sol vai se propagar na minha cena. Se você deixar a pré-visualização ligada, ela vai pesar a sua cena. Então, se você trabalhar com iluminação global, eu aconselho você fazer toda a configuração e deixar isso aqui desligado, tá? Até você ter toda a configuração pronta de efeitos, de blocos, de materiais, porque se você deixar essa pré-visualização ligada, ela vai pesar bastante aí a sua trabalhabilidade dentro do Lumion. Um outro efeito também muito interessante que afeta aqui, no caso, no clima da sua imagem, é o estudo de insolação. Eu vejo o pessoal usar bem pouco esse estudo de insolação, só que ele é bem interessante, porque você consegue configurar hora, minuto, dia, mês, ano, fuso horário, latitude, longitude, ajuste do norte, você consegue configurar tudo e isso vai afetar diretamente o que? Na onde o sol vai se pôr, na onde o sol ele vai nascer, a intensidade do brilho desse sol. Então, o estudo de insolação, você consegue ter um preview exato da forma que vai ser o sol exatamente no lugar onde você está fazendo a renderização. Inclusive, aqui no modo edição, você consegue escolher o lugar do planeta que você está fazendo essa renderização. Então, beleza, eu estou fazendo uma renderização aqui no Brasil, mais ou menos aqui, mais ou menos nesse ponto aqui do Brasil. Então, coloquei, clico aqui, ele já modificou para mim o horário, tá, do dia, o tipo de sol, aonde o sol se põe, aonde o sol nasce, tudo conforme aquele ponto que eu selecionei. E aí você consegue aqui, ó, mudar a hora do dia, minuto. Então é bem preciso, é bem específico, é bem interessante. Só que muitas vezes o pessoal acaba não utilizando porque você consegue já gerar um resultado bem interessante sem esse estudo de insolação. Isso aqui é mais interessante caso você queira uma precisão muito grande de sombras na sua cena. E para a gente finalizar aqui os efeitos que influenciam diretamente no seu clima da sua imagem, nós temos aqui o efeito de nuvens volumétricas, tá? Esse efeito aqui, ele vai causar um aspecto interessante. Eu vou aumentar as configurações para a gente conseguir ver melhor esse efeito, tá? Então, a quantidade, ó, você consegue ter uma massa de nuvem mais densa ainda do que as nuvens baixas. Então, você consegue ter um aspecto de nuvens muito próximas, ó. Então, a altura, ó, você consegue abaixar e ter as nuvens bem próximas da sua arquitetura, do que você está renderizando. Então, causa um efeito bem interessante na sua cena, tá? Muito embora não é muito usual também esse efeito, é muito específico, você vai estar utilizando ele em momentos muito específicos. Quantidade é a quantidade de nuvens, ó. Quanto maior, mais nuvens você vai ter. Altura, quanto menor, mais próximo da sua arquitetura, quanto maior, mais alto, tá? Você vai ter essas nuvens. Suavidade é você quebrar um pouco essa dureza, ó, das pontas, ó. Se você tirar, fica uma definição bem dura dessas nuvens, e se você aumentando a suavidade, você consegue deixar elas com um aspecto mais difuso, mais tranquilo. Remoção da suavidade vai também na contramão com a suavidade, então você consegue aqui encontrar um equilíbrio entre esses dois para editar. A posição é igual lá o efeito de céu e nuvens, você consegue colocar qual posição que você quer, ó.
de preset. Velocidade vai afetar em vídeos, que é a velocidade que essas nuvens vão se mover no vídeo. O brilho dessas nuvens segue a mesma linha, no caso lá do céu e nuvens. Quanto mais brilho, mais elas vão ficar branquinhas na renderização, quanto menos brilho, mais elas vão ficar escuras na renderização. E o pré-definido é o famoso preset que o Lumion já traz para você conseguir aí ter mais ou menos uma base de nuvens, porque normalmente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, as nuvens volumétricas elas vão servir para preencher, elas não vão ser as nuvens principais, então você sempre vai usar ela como um preenchimento. Então aqui ó, você pode ver que o preset do próprio Lumion utilizou as nuvens volumétricas para preencher um pouco o horizonte, tá? Então você vai utilizar elas para complementar as nuvens que você já tem na sua cena. Dificilmente você vai estar utilizando apenas elas na sua cena. Então a gente estudou todos os efeitos que vão influenciar no clima da sua imagem de forma bem específica e o vídeo vai ficando por aqui. Bom pessoal, esse vídeo vai se encerrando aqui, o primeiro vídeo da série de conhecendo todos os efeitos do Lumion. Então acompanha aí, toda semana vai sair um vídeo novo ensinando para você efeitos novos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa nos comentários tudo o que você achou desse vídeo e os temas que você quer que eu abordo nos próximos vídeos. Um grande abraço pessoal, até o próximo vídeo, valeu!